Boa tarde, queridos alunos de economia. Hoje nós vamos tratar sobre as leis de oferta e demanda. Antes de nós falarmos sobre as leis de oferta e demanda, é preciso que a gente entenda algumas coisas sobre o mercado. O que é o mercado? É o local onde compradores e vendedores se encontram para trocar mercadorias e serviços. Os compradores determinam a demanda, isto é, quanto será comprado, e os vendedores determinam a oferta, isso é, quanto será vendido. Definimos estrutura de mercado pela característica que cada mercado apresenta em função do número de compradores e vendedores. As estruturas de mercado que iremos estudar nessa aula são concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência imperfeita. Primeira estrutura de mercado é a concorrência perfeita. Na concorrência perfeita existem muitos produtores, nenhum produtor individualmente controla o mercado. Também existem muitos consumidores, nenhum consumidor individualmente controla o mercado. O produto comercializado é homogêneo, isto é, os consumidores não fazem diferenciação entre as empresas ofertantes porque o produto ele é teoricamente o mesmo. Ainda sobre a concorrência perfeita, os produtores são tomadores de preço, ou seja, os produtores não escolhem o preço do seu produto, é o próprio mercado quem define. E não há barreiras à entrada e à saída de empresas nesse tipo de mercado, é a concorrência perfeita. A segunda estrutura de mercado é o monopólio. Aqui aparece uma situação extrema. Atualmente nós encontramos monopólio, essa estrutura de mercado em estatais, como energia elétrica, empresas de saneamento de água, por exemplo. Quais são as características? Existe apenas um vendedor, o produto não possui outro substituto, não existe opção para o comprador. Ou ele compra dessa empresa ou não, ou ficará sem o produto. É impossível alguém entrar neste mercado. A empresa monopolista detém o poder do seu segmento, não possui preço para o seu produto. A empresa aumenta ou diminui conforme suas necessidades. Haja vista ser ela apenas que atua nesse mercado. E há um sigilo de informações. A próxima estrutura de mercado é o oligopólio. Silva e Martinelli, eles destacam características do oligopólio que são: o oligopólio ele possui muitas formas. As mudanças elas vão variar de setor para setor. Em geral, no oligopólio, possui um número pequeno ou grande de concorrentes. Por isso que eu falei que são várias formas. Existem estruturas que vão ser com grande número, outras que são com número pequeno. Todavia, existem 2 ou 3 empresas líderes que detêm uma fatia maior de mercado. Então, mesmo que existir grandes concorrentes, tem sempre ali um pequeno número de empresas que detêm a maior parcela do mercado. No oligopólio há uma diferenciação entre os produtos e serviços, isto é, eles não são homogêneos, são heterogêneos e a concorrência é muito forte. É difícil o ingresso de novos concorrentes. Como há um baixo número de concorrentes, quando ocorre, porque eu falei que pode ser com baixo ou alto número, então quando ocorrer com baixo número de concorrentes, que geralmente lideram o mercado, o controle dos preços é geralmente fácil. Então, cuidado com os cartéis que são esses conluios, essas uniões ilegais que essas empresas fazem para controlar os preços no mercado. A informação no oligopólio ela é totalmente aberta, como seus produtos, por exemplo, ou estratégias de novos pontos de vendas. E por fim, nós temos a concorrência monopolística, que é a concorrência imperfeita. Ela é o oposto da concorrência perfeita. Existem inúmeras empresas no mercado, mas os produtos são heterogêneos. Na perfeita, os produtos são homogêneos. Cada empresa produz um produto diferente, mas que podem ser substituídos por outros. Então, os produtos são diferentes, mas se você não quiser um produto, o outro substitui aquele. Apesar de serem diferentes, um substitui o outro. Caso o consumidor opte por outro produto, terá um produto diferente do original. A concorrência monopolística, a imperfeita, é um sistema mais realista. Já vista a concorrência perfeita ser um sistema ideal, mas que não é muito visto na realidade. Parecido com o monopólio, pelo produto ser único, porque cada produto é diferente, nós falamos que os produtos são heterogêneos, então cada empresa produz
um tipo de produto. Só que ela é diferente porque existem vários concorrentes próximos. Isto é, se a pessoa não quiser aquele produto, ela opta por outro diferente, mas que substitui. Então, falar sobre as estruturas de mercado, nós vamos falar sobre as leis da oferta e da demanda. Demanda refere-se à quantidade de um bem que é desejado pelos consumidores, né? A quantidade demandada, ela se refere à quantidade específica de determinado produto que consumidores estão dispostos a comprar por um determinado preço. Essa relação entre o preço e a quantidade exigida de um determinado produto por esse preço é definida com a relação da demanda. A oferta, ela é definida como a quantidade total de um produto ou serviço que o mercado pode oferecer. A quantidade fornecida e a quantidade de um produto ou serviço, entendam que quando eu falo produto, eu posso estar falando também de serviço, que os fornecedores estão dispostos a oferecer por um determinado preço. Essa relação entre o preço e a quantidade do bem ou serviço fornecido, ela é conhecida como relação de oferta. A relação de oferta e a relação de demanda geralmente se baseiam pelo equilíbrio. No equilíbrio, a quantidade fornecida e a quantidade demandada se cruzam e são equivalentes. Então, nós vamos ver cada uma. A lei da demanda, ela afirma que se todos os outros fatores permanecem constantes, e aí nós utilizamos uma expressão na economia que diz ceteris paribus, quer dizer, tudo mais permanecendo constante, se o preço de um bem for maior, menos pessoas o exigirão. Então, o que a lei da demanda fala? Que se o preço de um bem subir, menos pessoas irão querer comprar esse bem. Isso é totalmente perceptível para nós, né, enquanto consumidores. À medida que o preço desse bem cair, o que vai acontecer? Mais pessoas irão querer esse bem. Então, a demanda por ele irá aumentar. Então, eu coloquei um diagrama onde você percebe a relação entre a demanda. Quando os preços se movem para cima ou para baixo, assumindo que tudo mais é constante, ceteris paribus, a quantidade demandada irá subir ou descer a curva de demanda e definir a nova quantidade demandada. Então, essa aqui é a curva de demanda, vocês podem ver que ela é uma curva decrescente. Aqui nós temos a quantidade e nesse eixo nós temos o preço. Então, percebam que à medida que o preço aqui ele aumenta, ó, se o preço estava aqui, X pessoas querem. Se o preço está aqui, vai ser essa quantidade, X2, né, pessoas. Então, o que acontece? À medida que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. A lei da oferta indica que à medida que o preço de um determinado produto ou serviço sobe, os fornecedores desejam fornecer mais esse produto. Por quê? Se o preço está subindo, os ofertantes, eles se interessam, o mercado aquece, eles se interessam por ofertar, né? Porque vender mais produtos ou serviços por um preço elevado significa mais receita. Então, eu também coloquei o diagrama para vocês entenderem o que acontece com o movimento do preço para cima ou para baixo. Causa um movimento ao longo da curva da oferta e, consequentemente, a quantidade ofertada irá mudar. Então, aqui ó, nós temos um gráfico, né, da oferta. E aí vocês percebam o quê? Que quando o preço está aqui, quando a quantidade está aqui, o preço é esse. À medida que o preço sobe, mais pessoas querem ofertar esse bem. Então, ela é uma curva crescente. O preço, ele aumenta na medida da quantidade, o que não ocorre na demanda, né? Que é inverso. E aí nós temos o equilíbrio, né? No equilíbrio, os vendedores, no equilíbrio econômico, vendedores vendem todos os bens e os consumidores recebem todos os bens. Então, olha que condição econômica ideal, que coisa perfeita, onde todo mundo compra no preço que quer, onde todo mundo vende no preço que quer. Mas nós sabemos que essa condição, ela nem sempre se cumpre, né? Ela é uma condição ideal, mas que nem sempre ela ocorre. Então, eu coloquei aqui o diagrama para vocês verem. No equilíbrio econômico, a oferta, ela se iguala à demanda. Então, aqui nós temos, ó, o gráfico da demanda decrescente, ou da oferta crescente. E nesse meio nós temos aqui o equilíbrio econômico, onde todo mundo fica satisfeito. Nesse preço aqui, os procuradores, né, eles querem o produto, e nesse preço aqui,
os ofertantes querem ofertar os seus produtos, eles se cruzam, gerando um equilíbrio econômico. Então, nós temos ainda muito mais que falar sobre oferta e demanda e falaremos nas próximas aulas. Mas eu coloquei aqui apenas algumas referências, tá? Onde se basearam alguns materiais que eu tomei desse trabalho. É interessante também que vocês deem uma olhada. Então, tá bom, pessoal? É isso sobre a oferta e demanda. Nós esgotamos por hoje, como eu falei. Nas próximas aulas nós vamos falar mais, tá bom? Muito obrigada!